Olá, hoje o Monarca em Pauta vai tratar sobre coaching e nós convidamos a consultora e professora da FGV, Vera Suzana Lassanci Moreira, para bater um papo com a gente a respeito desse assunto. É logo depois dos comerciais. Hoje nosso assunto é coaching, aqui no Almanac em Pauta, e a Vera Suzana Lassanci Moreira, consultora e professora da FGV, vai trocar uma ideia com a gente a respeito disso. Boa noite, Vera. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é tão atual, né? Tão moderno. É verdade. Mas assim, coaching em inglês, mas é uma palavra quase que em português, porque na verdade a gente já pode falar que é um conceito aportuguesado disso. Sem dúvida. O que é coaching e quando começou o coaching a ser tratado assim? O coaching, na verdade, ele vem dos esportes, né? E não por acaso, assim, ele vem num momento em que as organizações estão começando a dar uma ênfase muito grande na questão resultados, em alto desempenho, ou seja, não basta fazer o trabalho, tem que fazer muito bem feito, da mesma forma que os atletas hoje têm que fazer o seu desempenho o melhor possível, na medida em que eles são cada vez mais desafiados, né? A própria questão dos recordes mundiais, assim, a gente vê que são infinitos, né? Não para. E as organizações também têm essa demanda hoje de qualificação. E o coaching vem, então, a partir daí, para customizar, eu vou usar esse termo que é muito mais do marketing, né? Um trabalho de desenvolvimento de funcionários, de gestores, em geral, né? Na verdade, ele tem várias ênfases, né? A gente pode trabalhar a questão do coaching dentro das organizações com várias características, assim. Eu posso trabalhar, por exemplo, um coaching num nível técnico, um coaching em um nível comportamental. São diferentes, eu posso trabalhar ele coletivamente, eu posso trabalhar ele individualmente. São várias formas de introduzir essa questão nas organizações. Mas esse é um conceito que veio na década de 80 nos Estados Unidos, e no Brasil, década de 90, e primeiro conceitualmente, hoje mais se aproximando da prática, vamos chamar assim. Ainda não é uma prática corrente, fácil e assim, em todas as organizações, mas já vem crescendo bastante, né? Mas, na verdade, assim, o grande foco, eu vou contar uma historinha, assim, porque eu acho que é interessante a gente situar, né? Na verdade, assim, o coaching começou a ser demanda na medida em que a gente hoje atua dentro de uma realidade organizacional, empresarial, que até tem o autor que vai estar aí em Porto Alegre nos próximos meses, né, que fala sobre modernidade líquida. Né? Ele fala que o mundo hoje escorre pela mão da gente, né, e as empresas estão assim hoje. Então, a demanda por desenvolvimento, treinamento, diferenciação é enorme. Então, aqueles programas formais de treinamento e desenvolvimento de gestores, de pessoas, não dá mais conta, né, das necessidades gerenciais. Mas é o Zygmunt Bauman, né? O Zygmunt Bauman, isso, ele mesmo. Eu já tive a oportunidade de ler alguns livros dele. Ele também toca num outro aspecto que eu acho que pega isso, vamos ver se tem a ver com o coaching também, da própria instituição. Eu sei que não é exatamente o tema do nosso bate-papo hoje, mas enfim, você está falando dessa questão tão diluído, até a questão moral, ele trata da família, isso tudo. Das relações em geral. Mas como pegar e aglutinar isso, Vera? Porque se a própria instituição, no conceito dele, que eu também acho bastante interessante, ela se desmancha, se derrete, mesmo as centenárias, né, ele fala. Exato, exatamente. Como é que você consegue pegar e encorpar isso de novo? O coaching trata isso também? Sim, na verdade, o coaching, ele trabalha muito no treinamento da percepção diagnóstica dos sujeitos, né? Ou seja, o quanto eles devem estar preparados para olhar a realidade e a partir dela agir. E não agir, ter uma pré-ação, né? Um modelo já de ação
que vem da cultura, né? Que muitas vezes as pessoas estão congeladas numa percepção de mundo e elas não evoluem naquilo. Eu queria até te perguntar, a questão cultural influencia isso direto, né? Muito, muito forte. E tem um detalhe assim, que eu acho que é muito brasileiro, talvez a gente possa trazer bem para a nossa cultura gaúcha muito mais, né, se a gente trabalhar aqui, que é assim, ó, o nosso executivo, ele é muito tradicional. Ele acredita assim que as coisas são como sempre deveriam ter sido, né, e devem continuar sendo. E na verdade isso não dá conta do mundo. Isso não é uma autodefesa? Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes essa autodefesa está tão enraizada no sujeito que ele não percebe, a menos que ele tenha um trabalho, que é no caso o coaching, onde ele vai ter uma autopercepção maior a partir do olhar do outro, né? No caso, o coach, né? Dá pra gente fazer uma metáfora disso, dizendo que é como se a gente pegasse no coach e colocasse ele diante do espelho para se enxergar? Muito provavelmente é essa a sensação de quem recebe o coach, né? Mas talvez não um espelho que reflita a imagem como tu gostaria de ver, né? Mas como ela de fato é. Ou seja, é um espelho interpretativo, um espelho crítico, né? Que na verdade mais questiona do que dá respostas, né? Provoca, questiona. Mas às vezes é assim, ó, você tem ali na parte executiva várias pessoas. Às vezes pode se tratar até de uma família e coisa e tal. Sim, nós trabalhamos muito com empresas familiares. Pois é, e isso trata como? Tem que tratar cada um do seu jeito ou se cria uma identidade para todos? Na verdade, a gente, no trabalho de coaching, é um trabalho em geral individualizado, a menos que ele seja contratado com grupos. Mas aí o que se vai tratar não é a questão individual, mas sim a questão grupo. Ou seja, as relações entre eles, né, a forma de decidir coisas em conjunto, uma série de questões que vêm aí da relação, por exemplo, familiar, ou de uma relação mais entre colegas, entre um grupo de gerências, entre um grupo de diretores de uma mesma organização, tá? Então depende muito da demanda, né? Na verdade, o coaching, ele não tem um formato definido, pré-definido antes de iniciar o trabalho. Ele precisa ser, primeiro, as pessoas precisam ser ouvidas, diagnosticadas, entendidas na sua demanda, e aí se faz um contrato de melhoria em cima daquela demanda. Mas Vera, vamos citar um exemplo bem típico, aliás, bem comum até nosso aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes você pega a empresa e está lá o empresário, ele criou a empresa, ele criou isso há 30 anos, ou herdou um negocinho do vô, do pai, não sei. Como é que você consegue chegar numa situação dessa? Porque normalmente ele criou uma identidade cultural, ideológica no negócio. Tudo bem, tem mais 500 empregados, mas ele fez isso. Como é que você chega e avalia essa circunstância dele, que a princípio decide toda aquela ideologia da empresa? Isso? Na verdade, assim, ó, o que acontece? A maioria das pessoas que constroem empresas, as suas características pessoais que levam a esse trabalho empreendedor, a essa abnegação até para chegar no papel, né? São características extremamente autocentradas, egocêntricas e tal, que nesse espaço assim, da construção da organização são importantíssimas. O problema é que a organização cresce. E quando ela cresce, aí a gente passa para uma demanda de gestão. E aí o empreendedor tem dificuldade de fazê-lo, porque ele tem dificuldade de delegar, ele tem dificuldade de entender os outros, ele tem dificuldade de entrar em áreas nas quais ele não é um expert, né? Ou que nem eram do tempo dele. Nem eram. Então, assim, as demandas que surgem para ele vão muito além da capacidade dele, até do entendimento dele, da percepção da necessidade de fato. Então, o que a gente trabalha? A gente vai analisar esse empresário, inclusive dentro de uma avaliação, de um instrumento onde ele se auto-percebe, avaliar a própria empresa, né, e nas dificuldades que ela já está tendo, porque provavelmente isso está refletindo em toda a sua estrutura, na dificuldade das pessoas terem autonomia, a maioria não consegue, e ele altamente sobrecarregado, altamente estressado, ou seja, as mesmas características que levam ele a crescer podem levar ele a morrer como empresário. Então, neste momento, ele já está sentindo uma demanda, né, de uma ajuda, e até assim, a ajuda muito mais para entender e para liberar ele, para autorizar esse processo. Ele pode também estar procurando isso no segundo grupo dele ou na sucessão dele, ou seja, o coaching pode ser tratado como
Eu não sei se a expressão é certa dizer isso, mas como uma espécie de elástico, a gente pode pensar assim nesse sentido? Na verdade, o coaching é um acessório, né, para o desenvolvimento de qualquer tipo de processo que seja demandado dentro da organização. Então, por exemplo, eu quero criar uma mudança de cultura, tenho gestores dos quais eu não gostaria de abrir mão porque são tecnicamente bons, pessoas que tem um vínculo com a organização, camiseta colada, aquela coisa assim, né? Então, pô, eu não posso abrir mão desse cara, esse cara é importante para mim. Mas como é que eu faço então? Ou seja, eu tento desenvolvê-lo. Antigamente, esse processo era feito em grupos de treinamento, em trabalhos mais grupais, onde se desenvolviam algumas habilidades gerenciais e se acreditava que aquilo era suficiente. Mas isso é coaching? Não, isso não é coaching, não era né? coaching. Então, hoje, o que a gente percebe? Que como isso não estava dando certo, não funcionava mais, porque os gerentes iam para o treinamento e pensavam assim, não sou eu. Essa pessoa que tem essa dificuldade não sou eu, o fulano. E sempre conseguiam achar quem era, mas eles nunca eram. Ou seja, o tal do espelho não servia nesse caso. Não, absolutamente. E aí, o que eles faziam? Hoje a gente pega a pessoa, né, nas suas dificuldades, e não em qualquer dificuldade. Naquelas certo. Que eles de fato apresentam. Então é um trabalho muito mais focado nas tuas características, no teu, né, na tua demanda do dia a dia, que é completamente diferente. E tem uma questão assim que muitas vezes a autoimagem, né, da pessoa é um pouco ou muito distante daquilo que os outros pensam dele. Né? Então, hoje a gente tem ferramentas nas organizações de feedback, onde o cara recebe, né? Olha, tu é um cara extremamente centralizador. Aí, eu estava trabalhando com coaching com uma pessoa e ele me disse, mas eu não sou, Vera. E ele me parecia uma pessoa, assim, de bom trato, fácil, gentil, até, né, simpática e tudo. E eu, de fato, não parece. Né? Então, eu vou entender melhor. Me deixa eu assistir uma reunião. Aí nós fomos para uma reunião onde era para discutir um projeto. Quando eu percebo, ele está com o projeto absolutamente pronto num data show e apresenta para o grupo. E aí chega no final, ele diz, gente, o que vocês têm? Tem alguma opinião a dar e tal? Mas foi ele que apresentou? Cara dele. Não. Ele que apresentou. Aí fica... Não tem opinião nenhuma para dar. Saíram, ele virou para mim, viu, Vera, como eu deixo as pessoas participarem? Que maravilha. De jeito nenhum, tu não te deste conta porque tu trouxesse o projeto absolutamente pronto. Mas se não fosse assim ia demorar muito. Vera, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco continua falando sobre coaching. Até daqui a pouco. Hoje é o Monarca em Pauta, conversa com a Vera Suzana Lassanci Moreira e o nosso assunto é coaching. Aliás, ninguém melhor que a Vera para a gente bater um papo sobre isso. E Vera, as pessoas falam que o coach, né, é como uma espécie de maestro, ou seja, ele muitas vezes ele tem que cuidar daquele músico, mas às vezes ele tem que cuidar da orquestra inteira. Sim. Né? A gente pode dizer que essa relação, então, o coaching ele trabalha tanto o indivíduo quanto o grupo, ele cria essa... Sem dúvida, porque muitas vezes o comportamento do indivíduo dentro da organização está absolutamente vinculado com as demais relações e, como a gente falou antes, até da cultura da organização, né? Porque a cultura é um conceito, né, que ele sobrepõe as pessoas. As pessoas, por mais que tenham críticas sobre algumas formas de atuação e tal, elas às vezes atuam exatamente da mesma forma que elas criticam, em relação ao que elas criticam. Então é muito complicado. E assim, quando a gente trata, por exemplo, de empresas familiares, muitas vezes, né, o meu comportamento de passividade, por exemplo, em relação a um diretor que é o meu pai, né, não basta eu querer mudar.
o meu pai tem que permitir que eu mude? Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar numa negociação entre essas diferentes partes do processo para que a gente consiga, de fato, mudar os papéis dentro da organização. Porque não basta eu querer, eu posso até empoderar, a gente chama, né, em inglês empowerment, né, o sujeito aí buscar essa nova participação, essa nova forma. Mas muitas vezes o próprio coach tem que negociar isso dentro da organização para permitir esse processo. Pelo que você está dizendo, então pode acontecer de repente que, fazendo uma análise preliminar de onde estaria o problema, você descobre que não é ali, só é o reflexo, e dentro da cadeia isso é em outra pessoa, em outro momento, é isso? Sem dúvida. E como é que faz para fazer essa leitura? Você consegue assim dizer para a gente rapidamente, como é que move essas peças? Tudo vem do diagnóstico inicial do processo, né? Obviamente o coaching é um processo assim, que tem que ser voluntário. Eu jamais vou poder fazer coaching de uma pessoa que não quer receber. Isso não existe, né? Isso é uma das coisas que às vezes a organização me chama e diz, eu quero que faça um coaching desse cara. Tá, mas ele quer? Médio, mais ou menos. Aí tu vai conversar com o cara, o cara diz, olha, eu tô querendo me aposentar, eu tô aqui de passagem, sabe? Ou seja, eu não vou fazer um coaching numa pessoa que não tem nenhum envolvimento com o processo. É claro. O coaching é um processo de voluntarismo, eu quero participar, eu tenho interesse, porque depende muito dele qualquer projeto de mudança que venha a acontecer. Vamos ver se eu entendi algumas coisas, até você citou uns exemplos antes bem interessantes. A gente pode dizer que o coaching, então, é muito mais aliás, não é exatamente um treinamento, é muito mais um processo de meio socrático, assim, conhece-te a ti mesmo, seria mais isso, um processo de autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Até porque, assim, o coaching pode ser encomendado ou solicitado pela organização, mas eu tenho tido uma demanda muito maior até da demanda individual, ou seja, eu quero me desenvolver. Fora da entidade, enfim. Fora da entidade, inclusive o investimento é do próprio sujeito, né? Então ele vai lá e me diz, eu quero, né? Eu estou vendo que nessa organização eu tenho um espaço, mas eu quero mais. E eu estou vendo que eu estou barrado por mim mesmo ou pelas condições do local e eu preciso entender isso. Então aí a pessoa vai e ela mesmo cria, inclusive, até condições de sair dessa empresa. Se for o caso, ou de abrir espaço dentro dessa própria organização para a expectativa dele, para o sonho dele. Cita um exemplo para a gente mais comum disso, Vera. Hoje em dia, assim, eu tenho trabalhado muito dentro da área pública, né? E uma das coisas que a gente percebe no espaço público é, assim, às vezes uma grande insatisfação em relação ao serviço, né? Ao que eu faço. É que o processo é linear, você não tem, na verdade, uma evolução. Na verdade, até tem, mas em cima da cultura pública, onde as pessoas vão se acomodando, vão criando aquele nicho e ali a cadeira vai afundando. Você vai encontrando a sua cadeira. Eu não consigo mais sair dela, né? Então, nesse sentido, as pessoas às vezes estão até adoecendo. Né, do ponto de vista psíquico, assim, né, inclusive brincam, né, que tem um órgão público aí que a criatura mais conhecida dentro do prédio é o menino da farmácia, porque ele entrega a medicação o tempo inteiro ali. Né? Então, essa postura, né, então muitos têm se questionado, olha, será que eu tenho que ficar aqui? Será que eu tenho condições de fazer alguma outra coisa? Porque às vezes, assim, tu está tão fechado no teu mundo, tu não tem a percepção da tua real competência, do que tu é bom, do que tu é ruim, de como que tu vai sair da cadeira afundada, vamos chamar assim, né? Então, as pessoas vão lá e procuram e dizem, olha, eu quero alternativas, e aí eles mesmos vão se questionando, né, o que o mercado tem, quais são as alternativas que eu posso ter, e dentro da própria instituição, muitas vezes, eles começam a vislumbrar espaços que antes eles não vislumbravam. Você falou agora de servidores públicos. Isso mais ou menos responde a pergunta, mas para deixar claro até para mim entender. Então quer dizer que o coaching vale para qualquer empresa. Você vai falar do setor público, setor privado, do mesmo jeito, sem distinção. Empresa pequena, média, grande, setor público, setor privado. Porque, na verdade, assim, hoje o próprio setor público, aí voltando ao setor público, ele está tendo uma demanda muito forte de competência. Né? A opinião pública hoje está buscando, existe uma legislação hoje que busca resultado focado, ou seja, essas pessoas estão recebendo uma exigência que talvez historicamente nunca tinham tido. Muitos já trabalham com metas, né? Exatamente. Já tem vários órgãos que têm metas para cumprir. Vários deles. Então,
se tu nunca trabalhou com isso e de repente vem essa demanda, num primeiro momento ela assusta muito. Tá? Ela intimida, ela ameaça, e aí a pessoa precisa às vezes de ajuda para tentar entender e se reposicionar nesse novo paradigma de resultado. Então, assim, nas empresas privadas e pequenas, médias e grandes, o paradigma do resultado já está ali, só que ainda existe esse descompasso na cultura individual. As pessoas ainda brigam no sentido de, olha, não posso ficar mesmo aqui no meu cantinho, preciso mesmo dar resultado, o que é isso mesmo, como que eu vou me comportar nesse novo mundo aí, onde, né, isso de repente é mais importante do que eu ser legal. É claro. E qual é a vantagem? Porque existem várias formas de treinamento, várias formas ligadas à psicologia, existem vários procedimentos, né, para fazer isso. Qual é o coaching, qual é o diferencial do coaching para esse tipo de sucesso? Eu usaria o termo, de novo, de customização, né? Ou seja, para cada pessoa aquilo que ela precisa. Ou seja, eu não perco tempo falando abobrinha para uma pessoa que não precisa disso, né? Por exemplo, é uma pessoa que te comunica bem. Eu tenho um treinamento lá onde eu vou falar comunicação, ou seja, a parte de comunicação para ti é totalmente desnecessária. Ou seja, na negociação do coaching eu vou focar naquilo que é a tua demanda e não qualquer demanda. E isso para efeitos de empresa, vamos sair da pessoa, porque na verdade o que ele quer? Ele quer melhorar a performance dele por um resultado pessoal, mas isso está a empresa envolvido. Sem dúvida. Esse reflexo na empresa, como é que vocês medem isso? Agora falando da empresa. Na verdade, assim, hoje existe um conceito que permeia todo esse processo, que é o conceito de competência, tá? O que é competência, né? Boa pergunta, quase até. Boa, então eu fiz. Já fiz para ti. O conhecimento, né? A habilidade, ou seja, eu sei fazer, né? E a atitude, eu quero fazer, tá? Só que aqui, eu sei fazer, eu quero fazer, eu, né, conheço, só isso é competência? Mas não. Às vezes isso é um oceano de uma ponta até a outra. Falta o resultado. Eu preciso certo, ter resultado. Competência só se eu tiver resultado. Eu posso ser muito bem intencionado, mas não conseguir chegar lá. Né? Então, e para que a gente tem que ter isso, né? A questão do resultado? Para voltar e pensar o que faltou, o que não deu certo, né? Não consegui chegar onde eu queria. O que não deu certo? Me faltou conhecimento, me faltou habilidade ou me faltou atitude. Então eu tenho que voltar e repensar. Ou seja, é um processo constante. Porque resultado não é uma coisa que tu conquista uma vez e fica para sempre. Não, o resultado está sendo medido a cada mês, a cada período contábil, ou, né, mês, o que for a referência, né? Ou seja, isso vai ser constante na vida das pessoas. Então a questão da competência ou da incompetência, assim como eu sou competente, daqui a pouco eu deixo de ser. E eu preciso aprender a lidar com essa falha para poder recuperar, para poder retomar. Isso é uma quebra de paradigma absurda e que permeia esse conceito de coaching, né? Ou seja, ensinar a pessoa a fazer isso constantemente na vida dela. Né? Porque antigamente nós tínhamos um conceito interessante sobre a formação, né? A gente dizia assim, o fulano está formado. A gente botava até o anelão no dedo e tal, verdade. Né? Tô pronto. O conceito era tô pronto. Hoje, quando é que tu tá pronto? Quando tu morre. E empacota total e completamente. Ou seja, ninguém tá pronto. E essa consciência nós temos que tomar constantemente na vida da gente. E qual é a maior dificuldade que você vê nessa situação? Quando você chega lá e tem que se deparar, às vezes, com coisas bem complicadas. Qual é o maior ponto, assim, que mexe nisso? A verdade é que a resistência do ser humano é muito forte. Mas mesmo quando ele se abre para o sentido de tudo que a gente falou? Eu já vi situações assim claras em que o próprio, a pessoa que eu estava trabalhando se boicota. Né? E assim... Conscientemente? Boicota a própria empresa. Não, inconscientemente. Mas assim, é tão inconsciente que tu confronta e ele diz, isso não está acontecendo. E o limite é o dele, né? Não tem o que fazer. E essa questão, você falou, nós comentamos antes do processo histórico disso, você acha que a liderança nas empresas, essa liderança está sofrendo uma transformação para receber bem essa inovação? Eu acho que ela está tendo que Ou ela sofrer. como um todo, assim, o conceito ela de liderança? Tem que sofrer, ela tem que sofrer porque, assim, todo aquele espaço antigamente que era um espaço reservado, distante, afastado. Tipo um trono.
né? Quebrou. Aí, Quebrou. O trono desmanchou, as criaturas hoje estão no mesmo lugar de todo mundo. E com um telhado de vidro imenso, né? Ou seja, a visibilidade das informações hoje é muito forte, existe um esforço enorme de colocar essas informações em sistemas, né? Gigantescos, onde está tudo, né? À luz de um toque eu fico sabendo. Ou seja, as pessoas têm que ter humildade para reconhecer os erros, transparecer os erros e analisá-los, né? Porque essa coisa de botar o erro embaixo da mesa e deixar rolar não funciona mais hoje, né? É uma mudança radical. Para a gente terminar, Vera, qual é o futuro do coaching? Ele vai realmente ser a ferramenta para a gente ajustar essa liderança? Como tudo na vida, ele não é a única ferramenta e nem vai ser, né? Eu sou um pouco avessa, assim, aquela bola da vez, né? Teve, reengenharia, agora é a qualidade total, agora não sei o que, é o coaching. Não, eu acho que ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta onde, em determinadas condições, né, de temperatura e pressão, vamos chamar assim, ela é ideal, né? Mas não é a única, né? Acho que a gente tem, em termos de algumas organizações, várias formas de abordagem de intervenção que podem ser tão boas quanto. Mas, sem dúvida, o coaching ele tem algumas indicações, principalmente assim, na questão da individualidade, nessas questões familiares, onde o desejo de exposição é muito pequeno. Nesse autoconhecer-se, né? Exatamente. Vera, obrigado pela sua presença aqui no Monark em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, você pode assistir esse programa na nossa grade de programação, nas nossas reprises, enfim, nosso site é o monarquimpauta.com.br, e também pode dar a sua opinião a respeito desse programa no nosso e-mail que está embaixo no seu televisor. Boa noite e até nosso próximo encontro.